Olá, minha pessoa favorita, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu espero que sim. Ainda não é possível a gente se reunir e eu tenho que confessar que meu coração está ansioso por ver vocês, por poder abraçar, por poder beijar. Mas enquanto isso não é possível, né? Porque nós precisamos nos cuidar e cuidar de quem a gente ama, a gente vai fazendo os vídeos aqui como tem sido todo domingo. E o tema do nosso vídeo hoje é sobre reconciliação da família humana. Pensando nesse tema, eu fui procurar no dicionário o significado da palavra reconciliar. E eu vou dar só um, né? Tem vários significados, mas um que eu achei bem interessante, bem pertinente a essa aula é fazer as pazes. E aí, se a gente precisa pensar em fazer as pazes, é porque em algum momento houve uma briga, houve um desentendimento. Então, pensando ainda nesse raciocínio, o que pode causar um desentendimento entre pessoas? Olhando os nossos relacionamentos, eu posso pensar em time de futebol, causa desentendimento entre as pessoas. O lugar onde vai morar, por exemplo, às vezes entre um casal, o marido quer morar na praia e a esposa quer morar no campo e eles não conseguem entrar num meio termo. O chefe com o funcionário. Às vezes o chefe passou uma tarefa e o funcionário não cumpriu, ou ele acha que cumpriu de acordo e o chefe acha que não, e eles entram em desacordo. Colegas de trabalho podem brigar por posição, por o meu trabalho depende do meu colega do lado e ele não faz o que eu preciso para poder continuar a minha tarefa e isso traz desacordo. E se a gente olhar na história, houve tantos motivos de desacordo, né? Motivos raciais, motivos de classe social. A gente pode ver aí na história, por exemplo, Hitler, que discriminava o judeu com o discurso da supremacia ariana. A gente vê o apartheid, que era a segregação, né, entre o branco e o negro. Há pouco tempo atrás nós vimos a história do rapaz que humilhou o entregador por conta da classe social dele. Então, há vários motivos de desentendimento. Por isso esse tema da reconciliação. E aí, para não ficar só nessas palavras, nosso bate-papo hoje, ele vai estar baseado no livro de Atos, o capítulo 10. E eu vou pedir para você depois ler o capítulo inteiro aí na sua casa, porque se eu for ler agora vai ficar um vídeo muito extenso. E Atos 10, ele conta a história de dois homens. O começo do capítulo, ele começa falando de um soldado, um centurião chamado Cornélio. Ele era de nacionalidade italiana, ele era um homem piedoso e temente a Deus, mas ele era gentil. Ele não era judeu de nascença. Mas a palavra de Deus começa falando que ele era um homem piedoso e temente a Deus. E ele estava lá no horário devocional dele, ele estava orando a Deus, meditando, e ele recebe a visita de um anjo que fala para ele que as orações dele tinham sido ouvidas e que era para ele enviar mensageiros até a cidade de Jope para chamar Pedro para vir ter com ele na casa dele. O segundo homem dessa passagem, dessa história, é Pedro. Pedro também estava no momento devocional dele, e enquanto ele estava nesse momento, ele teve uma visão que havia um lençol que subia e descia do céu
com vários animais impuros. E ele ouvia uma voz que dizia para ele: mata e come. Pedro era judeu e, por ser judeu, ao judeu era vetado comer certos animais porque eles eram considerados impuros. E aí Pedro ouviu essa voz dizendo para ele comer e matar e comer esses animais. E ele se atreve a brigar, a contender com essa voz, porque a regra era clara, não era para comer daqueles animais, mas a voz dizia para ele: mata e come. E aí você pergunta para mim assim: o que é que essa história que está lá em Atos 10 tem a ver com o início do nosso bate-papo? O que tem a ver com reconciliação? Pois eu vou te dizer. Quando Deus mostra para Pedro esse lençol e mostra esses animais impuros misturados aos animais que era permitido comer, Deus estava mostrando para Pedro que ele estava tornando puro aquilo que era impuro. Deus estava preparando Pedro para receber o convite, para ir até a casa lá do Cornélio, o centurião gentil, ir lá ter com ele e ter comunhão com ele. Porque conforme eu já disse para vocês, os judeus não conversavam com os gentios, porque os gentios eram considerados uma raça impura. Impura no físico? Eles eram sujos? Não, eles não eram sujos, mas eles não eram judeus. E não havia comunhão entre quem era judeu e quem não era judeu. E com isso, Deus estava mostrando para Pedro que ele estava tornando puro aquilo que era considerado impuro. Ou seja, Deus estava propondo uma reconciliação entre o judeu e o gentil. E aí você fala assim: tá, mas por que Deus estava fazendo isso? Se existia essa regra de não ter comunhão, por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus tinha um plano maior. O plano de salvação de Deus é para todos, é para toda a humanidade, é para todos. Deus não enviou o seu único filho para salvar um determinado grupo. Ele enviou o seu filho para salvar toda a humanidade. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que é isso? Deus não olha cor, não olha raça, não olha o modo de falar, não olha para nada. Deus, para nada daquilo que nós olhamos. Porque nós olhamos com os nossos olhos naturais. Deus não faz acepção de pessoas. O plano de salvação é para todos. O desejo de Deus é que todos tenham comunhão, que todos façam parte da família da fé, que todos desfrutem das bênçãos de Deus, que todos. Então, qual é o nosso papel enquanto cristão no novo século? O desafio é grande, mas Deus nos deixou duas dicas. Eu vou falar dica, mas são 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque o plano de salvação é para todos. Porque o Pai é nosso. E porque só o amor genuíno pode salvar a todos. Só o amor genuíno pode trazer a reconciliação da família humana. Eu espero que você
tenha sido abençoado. Eu espero que esse nosso bate-papo te ajude nos seus relacionamentos interpessoais. Até a próxima. Eu tô morrendo de saudade.